3 de maio, sexta, lição 5, jovens. Tema: perda infinita, compaixão infinita. Satanás fez parecer ao santo casal que, se violasse a lei de Deus, eles se beneficiariam. Não ouvimos hoje o mesmo argumento? Muitos falam da ignorância daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto afirmam ter ideias mais amplas e desfrutar de maior liberdade. O que é isso senão um eco da voz do Éden? No dia em que dele comerdes, isto é, transgredirem a ordem divina, sereis como Deus. Gênesis 3, verso 5. Satanás declarou ter recebido grande benefício comendo do fruto proibido, mas não deixou transparecer que pela transgressão viera a ser expulso do céu. Embora houvesse comprovado que o pecado acarreta uma perda infinita, ocultou sua própria desgraça para arrastar outros à mesma situação. Da mesma forma, hoje, o transgressor procura disfarçar seu verdadeiro caráter. Ele pode dizer que é santo, mas sua nobre alegação apenas o torna mais perigoso como enganador. Está do lado do inimigo, pisando a lei de Deus e levando outros a fazer o mesmo e sofrer a ruína eterna. Eva realmente acreditou nas palavras de Satanás, mas sua crença não a salvou da pena do pecado. Descreu das palavras de Deus, e isso foi o que a levou à queda. No juízo, os homens não serão condenados porque creram sinceramente na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é verdade. Apesar de o engano de Satanás indicar o contrário, é sempre desastroso desobedecer a Deus. Devemos aplicar o coração a conhecer o que é verdade. Todas as lições que Deus fez com que fossem registradas em sua palavra são para nossa advertência e instrução. São dadas para nos salvar do engano. Negligenciar essas lições resultará em ruína a nós mesmos. Podemos ter certeza de que tudo que contradiga a palavra de Deus procede de Satanás. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 31. O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça decaída. Seu coração se comoveu de infinita compaixão ao ver a desgraça do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o ser humano poderia ser remido. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer essas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 39. Vitória sobre a tentação. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. O repórter perguntou ao famoso pregador Billy Graham: qual sua maior tentação? Você já caiu nela? A câmera focou o rosto do grande evangelista e, após uma pequena pausa, ele respondeu: eu tenho uma grande tentação e já caí nela algumas vezes. Minha maior tentação é começar o dia de atividades sem buscar a Deus. Satanás é um adversário feroz que tem usado várias tentações para destruir os filhos de Deus. 1 Pedro 5, verso 8, Apocalipse 12, verso 12. Portanto, é imprescindível conhecer suas principais estratégias para não cair em seus laços. 1 Timóteo 3, verso 17. No Jardim do Éden, Gênesis 3, verso 6,
no deserto da tentação, Lucas 4, versos 11 ao 13, e atualmente 1 João 2, versos 15 ao 16, o diabo tem insistido em 3 dimensões na hora da tentação: fisiológica, estética e existencial. Para Eva, ele usou a árvore boa para se comer, fisiológica, agradável aos olhos, estética, e desejável para dar entendimento, existencial. No deserto, ele pediu que Jesus transformasse pedras em pães, fisiológica. Apresentou as visões dos reinos do mundo, estética, e o incentivou a um salvamento espetacular, existencial. Atualmente, ele tem buscado enganar apresentando a concupiscência da carne, fisiológica, a concupiscência dos olhos, estética, e a soberba da vida, existencial. Tão importante quanto conhecer a estratégia do inimigo é manter a constante vigilância nesses pontos centrais. 1 Pedro 5, verso 8. A oração do tentado deve ser: Senhor, quando eu tiver a oportunidade, me tire a vontade. Quando eu tiver vontade, me tire a oportunidade. Jesus venceu o diabo por meio de oração, jejum, palavra de Deus e resistência absoluta. Essas ainda continuam sendo as principais armas espirituais para obtermos a vitória sobre a tentação. Diálogo aberto. A tentação é sinônimo de pecado? Tiago 4, verso 7, diz que devemos nos sujeitar a Deus para vencer a tentação. O que isso significa? Você sabe quais são seus pontos vulneráveis para a tentação? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!